Eles nos permitem criar realidades inimagináveis, realizar feitos extraordinários, interagir com pessoas de qualquer lugar do mundo, e cada um do seu jeito. O tema de hoje é videogame. Junto de Wendel e Roger, eu, João Vitor, convido vocês para essa discussão sobre essa tecnologia que é o videogame e os jogos de maneira geral. Qual é a nossa relação com esse tipo de produto? Como eles nos influenciam? O que é o bom e o mau uso dessa tecnologia? Hoje nós vamos acompanhar isso neste episódio. Então, uma primeira coisa que nós podemos ressaltar sobre os jogos é a sua importância para o desenvolvimento da tecnologia, como o de computadores, por exemplo. Junto com a necessidade de máquinas mais potentes, aumentou também a demanda por melhorias gráficas, processuais, de som, de imagem. O Space Wall foi desenvolvido na década de 60 com esse propósito de testar um computador criado na época. E a primeira competição de videogame surgiu 10 anos depois, nos anos 70, na Universidade de Stanford, com uma versão desse mesmo jogo para fliperama. Então a utilização de games não é apenas para o lúdico. Hoje os times de nível nacional e internacional de esportes eletrônicos têm toda uma equipe de suporte técnico que ajuda os jogadores dos times a melhorar o desempenho esportivo. Um desses profissionais é o psicólogo que trabalha com os jogadores temas como concentração, ansiedade e outros aspectos psicológicos. Os games, eles também contribuem para quem é jogador amador, quando essa pessoa tem a oportunidade de trabalhar produzindo conteúdos a partir dos games ou fazendo transmissões ao vivo jogando. E tem pessoas que, inclusive, fazem lives de jogos de celular, né, como o Free Fire, que a pessoa utilizando apenas o celular dela e jogando consegue, de alguma forma, se inserir nessa lógica capitalista também. Sendo assim, eu vou até fazer um merchan aqui breve da minha live, que é na twitch.tv/psicólogo das lendas. Vou deixar o link na descrição aí também para quem quiser seguir lá depois. E uma outra importante contribuição que eu queria ressaltar aqui dos games, para além do lúdico, é em relação àquele incêndio que destruiu a Catedral de Notre-Dame em Paris. A Ubisoft desenvolveu o jogo do Assassin's Creed. Ela, além de ter doado, né, uma quantia de dinheiro, mais de 2 milhões de reais para ajudar na reconstrução, além disso, eles têm no jogo deles uma catedral de Notre-Dame lá, muito fiel ao original, né? Então, essas partes do cenário e essa réplica 3D, né, dessa catedral, ela está sendo usada para a reconstrução da catedral em Paris. Eu tava vendo na Netflix, tem um documentário em episódio, uma série documental sobre pandemias e tal. E aí tem um episódio que eles mostram tipo um grupo de médicos lá e enfermeiros que eles ficam simulando situações de risco de saúde para aprender a lidar com aquela situação, né? Então, tipo assim, é uma simulação. Tipo assim, isso se aproxima muito de um jogo, não precisa ser necessariamente um jogo virtual. Nem todos os jogos que a gente vai falar mais de videogame, mas os jogos não são só jogos virtuais. Os jogos também contemplam jogos de tabuleiro, jogos de carta, tudo isso. E então teve esses médicos usando da simulação para se preparar. E também tem um caso mais curioso ainda, que é de um garoto norueguês de 12 anos chamado Hans Olsen. Ele estava na Noruega com a irmã dele, e ele tem 12 anos e a irmã tem 10. E eles estavam andando por uma zona que passou um alce. E para quem não sabe, o alce é maior que um cavalo, é um bicho gigantesco. E para duas crianças é tipo um risco de vida tremendo. E ele usou estratégias do World of Warcraft, Nossa, cara. um RPG Legal, muito cara. antigo, para lidar com a situação. O que ele fez? Ele usou uma tática ele tentou chamar a atenção do animal, e para quem joga jogos sabe que muitos jogos têm o costume de alguma habilidade que é sobre atrair a atenção do inimigo, né, botar entre aspas o alce como inimigo, e depois o alce foi nele e ele caiu no chão, e aí nisso ele se fingiu de morto, que era uma outra habilidade do jogo, e nisso o alce perdeu o interesse e foi embora. Então, tipo assim, é curioso pensar, né, tipo, peguei dois exemplos bem diferentes e tal, mas que mostra, né, o valor de aprendizagem em algum sentido para os jogos, assim, tipo, às vezes a gente pensa nessa questão de aprendizagem, né, também como se a pessoa fosse aprender a fazer uma plantação na mão, né, porque envolve outros repertórios, mas muitas coisas
que envolvem um jogo, que nem o Roger falou, de que você tem que administrar a agricultura, você aprende no jogo, mesmo que você não saiba fazer plantação na vida real, sabe? Mas alguns aspectos você aprende. Então, Muitos jogos, imagino que eles estudam conteúdo para poder deixar isso mais próximo da realidade, né? Inclusive, com certeza. deixar a coisa Com mais certeza. lógica. Eu lembrei Sim. de outro exemplo também, de aqueles joguinhos que a gente usa na faculdade para simular treinamento com rato, na faculdade de psicologia, Uhum. para ensinar comportamento. E é como se fosse um joguinho também. Com certeza. Com certeza. A gente tem jogos que são simuladores de avião, que é tipo um painel de controle de avião e tu voa com o avião. Tipo, não tem nada de um arco colorido pra você passar, não tem nada de um jogo tradicional que as pessoas veem. É tipo um simulador de voo. Então, tipo, por que isso é um jogo e um simulador de rato, de comportamento de rato não é um jogo também, sabe? É o contexto. E eu queria perguntar assim, né, pra abrir uma outra parte do debate, que é por que nós jogamos jogos? Por que nós temos isso de novo, né? O videogame é muito recente, né? Comparando com o avanço da tecnologia humana. Hoje, ele é a indústria uma das maiores indústrias do mundo. Tá? É a indústria de entretenimento que mais lucra. Então, tipo assim, dá uma ideia do tamanho que é. Mas não só se apegando nisso, mas, claro, a discussão vai acabar indo para isso, mas por que nós jogamos jogos? Por que nós jogamos videogames? Por que nos chama atenção? Sabe? Uhum. Eu posso dar uma resposta bem simplista, não tão aprofundada, mas eu acho que por conter muitos reforçadores no sentido e de você ser, seja na questão jogo virtual, eu ser quem eu quiser no jogo, sabe? Se eu fazer coisas que fogem da minha realidade, né? Para a minha imaginação, assim, eu consigo ser o que eu quero. Fazer coisas que na vida real eu não conseguiria fazer. Por exemplo, voar, ou, sei lá, teletransportar de um lugar para outro. Assim, o jogo proporciona alguns reforços e algumas interações que fogem da realidade humana, obviamente, né? Eu acho que todos os jogos são assim. E até uma citação do Skinner, que eu vou até mencionar aqui, que ele fala assim, né? É característico da espécie humana que a ação bem-sucedida seja automaticamente reforçada. A fascinação dos jogos eletrônicos é uma evidência adequada. Os industrialistas não andariam para ver os seus funcionários tão envolvidos no trabalho quanto os jovens no jogo eletrônico. O que os professores não dariam para ver os seus alunos tão aplicados com a mesma avidez, né, jogando, estudando. Ou para esse assunto, ou qualquer um de nós não dariam, né, para ver igualmente pessoas apaixonadas no seu trabalho, né, indo apaixonadas continuamente na história ali do trabalho. Sim. Eu acho que as coisas que a gente faz na vida real deveriam ser feitas em um jogo online como o WoW, a gente deveria viver lá. Eu acho que esse aspecto que o Roger colocou, das possibilidades de se criar um mundo, elas são, assim, acho que bem por essa via mesmo. Que nem a gente estava conversando antes, né, nos bastidores. Você pode jogar FIFA, né, e você pode jogar, que é um jogo de futebol, ou você pode jogar futebol na vida real com seus amigos. No jogo de futebol, na vida real com seus amigos, de certa maneira, você é limitado pelas suas aptidões físicas e pela sua técnica, né, que pode vir a ser desenvolvida. Só que, né, para você desenvolver, para você chutar bem a bola, para você chutar a bola e botar onde você quer que ela vá, esse tipo de coisa, demanda tempo e demanda esforço. Mas no videogame, você corre, chuta, dribla, que nem o Cristiano Ronaldo, porque você tá controlando ele. Então, por isso que, tipo assim, é muito mais chamativo para as pessoas, assim, ultimamente tem surgido cada vez mais, não vou dizer que tem mais gente jogando FIFA que jogando futebol, mas tem crescido muito, né, o número de jogadores e tal, todo ano essa é uma estatística que só sobe. Eu acho que muito por conta disso, sabe, tipo assim, é um acesso fácil e rápido a um mundo bom e a um mundo que é do jeito que você quer, ou pelo menos que se aproxima muito. Sabe quantas horas de videogame são jogadas por semana no mundo? Quanto? Peguei um dado aqui de 2015, são mais de 3 bilhões de horas por semana. De 2015 pra cá, são 5 anos, muita coisa mudou, tá ligado? Em questão de tecnologia, em questão de acessibilidade e tal. Até porque também uma coisa que, colaborando com o fato desse número estar bem maior,
é que hoje nós temos também um mercado de videogame para telefone, jogos para telefone muito maior, sabe? Mas enfim, e eu até acho que isso entra um pouco na questão do mau uso, um dos mau usos dessa tecnologia, que é a questão do vício, porque quando se discute, por exemplo, o fato de os jogos viciarem, geralmente os adolescentes ficarem só jogando, se atribui muita culpa ao jogo, mas não se pergunta por que será que essa pessoa quer viver nesse mundo, vamos dizer assim, sabe? Por que essa pessoa esse mundo é muito mais atrativo para ela do que o mundo real. Então eu acho que o mau uso dessa tecnologia, nesse aspecto de ter um mundo ao seu jeito, diz muito sobre a insatisfação que nós temos com o nosso mundo, isso quando a gente faz o mau uso dessa tecnologia, né? Eu queria complementar com um artigo, que eu acho que tem um pouco a ver com isso que a gente está entrando, que é um trabalho das autoras Isadora Perkoski e da Silvia Regina de Souza, que é um artigo que foi publicado na revista Paradigma, que é O Espião, uma perspectiva analítica comportamental do desenvolvimento de jogos educativos. E esse trabalho, ele tem como intuito, no caso, jogos educativos, né? No entanto, ele contextualiza também a questões da construção de jogos e dos reforçadores que está por trás aí, de alguns jogos digitais, né? Quais são alguns reforçadores, a diferença, o que mantém, né, uma pessoa jogar um jogo digital e o que é possível manter essa pessoa jogar um outro jogo que não seja digital. Uhum. Então esse artigo mostra, né, alguns pontos da análise de comportamento muito detalhado. Fica a dica para quem quiser fazer a leitura. Eu não vou entrar em termos técnicos, porque também eu não tenho tanta propriedade, né? Mas assim, inicialmente o artigo também ele suscita, né, que os jogos eles estão sendo estudados não somente pela psicologia. A psicologia é muito nova ainda, principalmente a análise do comportamento no campo, né? Mas tem outras áreas, né, que estão estudando isso, outros campos do saber, como a sociologia, a educação, a filosofia, tem estudado os jogos, né? E os jogos é muito antigo, né? Está na nossa cultura tem muito tempo. E o jogo, ele basicamente é sistematizado, né, no jogo digital, no conflito artificial, né, e que, a grosso modo, ele é dividido por regras, né, que impliquem resultados quantificáveis, né, e essa definição ela pode ser aplicada tanto para jogos, né, digitais quanto para os jogos analógicos, né, jogos de interpretações de personagens, tabuleiros ou cartas. E os jogos educativos, por outro lado, são aqueles que, em alguma medida, possuem um objetivo didático muito explícito, né? Criados e adaptados, né, para o uso, né, de contextos formais e informais de ensino, né? E utilizados para melhorar e apoiar e promover processos de aprendizado, que é o que o artigo, de fato, vai focar, né? E pegando esse gancho final aí, tem alguns momentos do artigo que as autoras citam, né, algumas referências de alguns projetos, né, de alguns trabalhos de construção de alguns jogos de tabuleiro que tem como objetivo trabalhar, por exemplo, um jogo de tabuleiro que vai ser focado na prevenção do fumo, né, onde é construído um jogo de tabuleiro que envolve cartas, que trabalha as cartas promovendo uma consequência, né, mostrando as consequências do fumo, né, a partir das casas que vão sendo ondadas, para tentar construir alguma novo repertório, alguma nova consequência naquela pessoa que está jogando aquilo. Esse trabalho teve alguns resultados interessantes e que está sendo analisado, né, para aplicabilidade. E um outro trabalho feito, né, que as autoras citam, eu não lembro o nome dos autores, mas é voltado para tomada de decisão, né, no contexto de pronto-socorro, onde trabalham com os enfermeiros. E o jogo também é de tabuleiro, simula, né, na tomada de decisão, pelo menos uma simulação minimamente ali. E aí na reta final vai mostrar também a construção, como que foi feito o trabalho delas, né, na questão do desenvolvimento e do trabalho de prevenção, a questão do bullying, o contexto de bullying, conta toda a questão cultural do bullying, e etc. Mas, voltando ao que a gente estava falando, que eu acho muito interessante é que, diante do jogo digital, envolve muitos reforçadores, né? Desde que é muito difícil competir com
com a realidade, né? Por exemplo, a gente vai assistir um filme ou uma série, a gente não tem todos os reforçadores que um jogo vai ter, sabe? Que um jogo envolve reforços, né? Por exemplo, música, design, imagens, história, desafios, isso tudo é meio que prende um jogador, né? Então isso é tudo contido no jogo digital. E geralmente assistir um filme não vai ter tudo isso. Pode até ter a questão da imagem, mas não vai ter um desafio, não vai englobar tudo. Então, assim, o jogo digital então, é uma ferramenta muito poderosa. E também é uma ferramenta poderosa de ensino de aprendizagem também, né? Ou seja, quando você pode jogar determinado jogo, você pode estar aprendendo ali sobre cultura, sobre a língua, né? Sobre inglês, né? Ou sobre geografia, sobre história, sobre várias questões. Então, o jogo proporciona situações que é muito prazerosas para quem está jogando aquilo. E que é diferente, né, a magnitude para quem assiste um filme ou para quem está assistindo uma série, está fazendo um curso. Então é muito diferente isso. Tem que lembrar que é uma indústria, né? E como Exatamente. uma indústria, ela visa o lucro. E quanto mais tempo você passa jogando, mais tempo você consome aquele produto, para eles é melhor, né? Mas você vai se interessar. Eu não tô dizendo que pronto, tem que acabar com os jogos e tal, porque isso meio que é toda a tecnologia, né? Olha quanto tempo a gente passa no telefone, esse tipo de coisa. Eu acho que é muito mais sobre saber usar do que proibir, obviamente. E é isso que eu tava pensando aqui, justamente isso, porque os jogos, a gente tá vendo, eles são criados a partir do como a gente quer se relacionar com eles, né? A gente tava lendo um artigo que mostra justamente isso. Você tem perfis de jogadores, você tem as variáveis ali que as pessoas consideram isso para cada perfil, como que se aplica isso no jogo. Então, você acaba tendo também fórmulas ali para você fazer um jogo que você vai modificando também. Alguns jogos não existem sem algumas daquelas coisas citadas. Não, os jogos mobile mesmo, eles são feitos para te viciar. Tu joga e aí o jogo te incentiva ou a passar muito tempo jogando. Por exemplo, você vai jogar um jogo que é muito famoso, todo mundo conhece, Candy Crush. Vocês acham que é por acaso que tem aquele monte de cor bonitinha, as coisas explodem quando você faz? Tipo assim, tudo, sabe, tipo aquele prazer que o jogo dá quando você faz uma jogada boa? Tudo isso é feito para te dar prazer, tudo isso é feito para tu ter uma sensação, o jogo emular em você um sentimento, e aí você ser incentivado a jogar cada vez mais, sabe? E isso que vai diferenciar, né, a pessoa jogar o jogo ou não, porque você faz aquele mesmo jogo, mas mudando algumas dessas variáveis, já não torna o jogo tão atrativo. Com certeza. Com certeza. E também é muito importante que a pessoa que está jogando determinado jogo, ela tenha consciência de que tipo de jogo que ela gosta, né, de jogar, assim. Se é jogo de dificuldade, se é jogo, né, que tem um design diferente, enfim, qual estilo de jogo ela mais se adequa, né? Então isso é muito importante saber também. Isso é interessante até para pontuar uma diferença, vamos dizer assim. Eu acho que você não vai achar no dicionário essa diferenciação, não vai achar talvez até seja difícil achar em um artigo acadêmico, mas existe uma diferença, vamos dizer assim, da cultura, principalmente da cultura da internet, que todo mundo é jogador, mas nem todo mundo é gamer, sabe? Só muito adolescente falar isso, mas é porque eu acho que é válido dar nome aos bois no sentido de diferenciar quais são os públicos que nós temos para esse mercado, né? O público de jogador é o público de todo mundo em algum momento joga um jogo de telefone, todo mundo em algum momento joga alguma coisa, um jogo de tabuleiro, um jogo de carta, sabe? Enfim, mas o que a gente contempla assim mais como o público gamer é esse público assíduo de consumo de jogos e de, vamos dizer assim, de uma frequência maior, sabe? Tipo assim, não tem uma medida exata, você tem que passar tantas horas por dia jogando para ser um gamer, mas é como se quem sabe que é, e quem não sabe que não é, vamos dizer assim. Da relação que tem com a coisa, né? Da relação que tem com a coisa. Por exemplo, o João e eu, em 2017, a gente viajou junto para ver um final de campeonato de LoL em BH. Um jogador não faz isso, um gamer faz. Sim. E é engraçado também, hoje talvez eu não fizesse. Eu ainda faria. Hoje minha relação mudou muito com o LoL, não me movimentaria tanto assim. Se fosse uma competição num lugar próximo, né? E outra, tinha um time que eu gostava de assistir, que era a PEN. Contingência, João. Tudo isso é uma questão de contingência, né? Que nem o Wendel falou. Tinha um time que a gente gostava e isso influenciou na nossa decisão, com certeza. Deus reforçadores aí, hein?
Foi a última vez que o Mylon e o Kami participaram de uma competição. Aham, verdade. A gente tava lá pra ver. E falando, né, sobre essa questão dos públicos, eu acho também que a gente também tem um fenômeno muito recorrente no que diz respeito aos mundos dos jogos, que é, tipo assim, toda mídia, ela tem um impacto na gente quanto ao que ela nos transforma. Livro, filme, rádio, qualquer tipo de mídia, ela tem um certo impacto na gente, se não de maneira individual, de maneira coletiva, né? Existem grandes livros que mudaram o rumo da humanidade, né? Eu não vou entrar no mérito de ficção ou realidade, mas é uma mídia que que muda, né, a sociedade. E esse artigo que eu andei lendo para o episódio se chama Efeitos de Jogos Digitais no Comportamento, sobre a análise de modelo de aprendizagem geral, né? Esse artigo ele trabalha essa ideia de como que o videogame tem essa influência nos nossos comportamentos, como o videogame tem uma influência na gente, né? E falando um pouco sobre esse modelo geral de aprendizagem, né? Ele é um modelo que apresenta as principais dimensões envolvidas no estudo da influência de diferentes mídias no comportamento, bem como diferentes rotas pelas quais essa influência parece ocorrer, em curto, médio e longo prazo, né? Aí eu posso ficar um pouquinho técnico demais, mas é para explicar melhor o artigo, né, antes de entrar na discussão, não só para quem está nos ouvindo, mas para vocês dois também. Que, como a gente sabe que tem todas as mídias e tal, mas pensando no videogame como modelo de aprendizagem de comportamento, a gente tem particularidades muito específicas particularidades específicas, acho que isso é repleonasmo, ou redundância, mas enfim, que distinguem de outras mídias e que vamos dizer assim, aprimoram essa capacidade de aprendizagem do videogame. A gente tem nos jogos a capacidade de controlar e ajustar o nível de dificuldade do processo de aprendizagem. Então, algo que é o mesmo jogo, ele pode ser aplicado em diferentes pessoas, visto que ele tem diferentes níveis de dificuldade a ser adequado. Inclusive, tem jogos que tem um sistema de dificuldade, de seleção de dificuldade dinâmico. Eu acho que um exemplo que eu tenho para dar, eu não tenho certeza, mas acho que o Resident Evil 4 tem algumas coisas que tu faz no jogo que elas definem o nível de dificuldade do jogo sem tu ter que escolher. Tem algo nesse sentido. Ou um outro jogo. Estão mudando de acordo com como tu vai no jogo. Se tu vai muito mal, o jogo vai facilitando. Se tu vai começar bem, o jogo vai dificultando. Isso para um processo de aprendizagem é importante. A aplicação repetida de determinadas habilidades, a existência de um processo ativo de aprendizagem, ou seja, o jogo se movimenta a partir do movimento do jogador, né? A existência dos feedbacks imediatos, isso é muito importante. Você ser reforçado logo após você fazer algo para manter aquele comportamento, e os jogos têm muito disso. Você junta 4 doces no Candy Crush, você faz um doce especial, sabe? Então, tipo, você é reforçado na hora que você faz a jogada. E, né, a possibilidade de generalização de comportamentos específicos em contextos diversos, né? Quem joga um jogo de tiro, joga todos os outros jogos de tiro de maneira parecida, sabe? Então, para contextualizar como os jogos eles podem ser um mecanismo de aprendizagem muito forte. E até, João, já que você está falando essa questão de essa influência de aprendizagem, acha que tem alguma influência? Não, claro que tem, né? Mas assim, que a principal cerne do problema, por exemplo, algumas pessoas falaram que jogos violentos, como os jogos de tiro, né, que tem cenas, né, violentas de sangue, etc., alguma medida influencia crianças por exemplo, a pegar uma arma e se matar ou matar alguém. O que você pensa sobre isso? O que falou sobre isso? Sim. Então, o artigo, né, ele fala sobre aprendizagem, mas ele foca nesses comportamentos violentos, né, visto que é o que mais traz controvérsia no que diz respeito aos videogames. Nós temos acho que um caso muito famoso que, em questão global, é o caso de Columbine, em que 2 jovens entraram numa escola e atiraram contra as pessoas. Foi o primeiro grande caso, eu acho que, midiático em cima disso. E muitas pessoas associaram o que aconteceu ao fato de eles jogarem um jogo que na época era considerado bem violento, o Doom, né? Que é um jogo, né, que envolve tiro, envolve demônio, envolve um monte de coisa. E nós também temos no Brasil, agora mais recente, o caso de Suzano, que também se atribui a isso. E também tem um outro caso, mais antigo a esse, que era de um menino que pegou a arma do pai e matou ele.
e se atribuiu ao fato do menino jogar um jogo que tem assassino no título, né? E assim, eu não vou delongar muito no artigo, mas vai estar nas referências no YouTube, e também quem quiser pedir pra gente no Instagram, a gente manda o link. Mas o que se viu é que assim, é muito difícil a gente pontuar o videogame como a causa daquele comportamento, uma vez que nosso comportamento é multideterminado, né? Mas também não se pode descartar a ideia de que pode sim ter uma influência, mas pontuando que tudo pode ser uma influência para esse tipo de coisa. É válido lembrar que o assassino do John Lennon matou ele e justificou em cima de um livro, né? Então, tipo assim, a gente não vai proibir livros por conta disso. Né? É isso que eu ia falar, porque se a gente quiser saber realmente a causa disso também, a gente deveria conversar com a pessoa que praticou isso, né? Sim, com certeza. É muito difícil a gente julgar e condenar dizendo que foi por causa disso. Ela pode até ter tido ali o jogo como gatilho, mas... São muitas questões, né, que atravessam uma pessoa de cometer um ato desse. Então, assim, não somente o jogo, né, mas tem de vida, o contexto social, atravessada por várias variáveis aí que, em alguma medida, né, vai influenciar o comportamento dela. Com certeza. Uns dados do estudo é que se viu que alguns jogos, eles, não vou dizer que eles induzem a violência, mas eles aprimoram, vamos dizer assim, a capacidade da pessoa de associar fenômenos à violência. Teve até uma tarefa que eles fizeram que simulava uma situação de competição entre os jogadores, onde o jogador que vence, ele podia disparar um sinal sonoro de intensidade e duração variável, de acordo com a vontade dele. E quanto mais alta a intensidade e mais duradoura, escolhida pelo participante, mais agressivo se compreende que o comportamento é, né? E o que viu é que os jogadores ganhavam e aplicavam esse tipo de fenômeno. E aí eu acho que a gente entra em outro aspecto, né, sobre a violência nos jogos, que não é tão comentada, né? Com certeza, essa parte da discussão, ela pode, vamos dizer assim, ser mais familiar para quem é gamer do que para quem é jogador, mas quem já jogou algum jogo online, provavelmente já deu de cara com alguém que ofendia de maneira gratuita, que era super violento nos comentários, super agressivo. A gente está falando, né, tem a expressão em inglês rage, para falar de irritação, que é quando a pessoa xinga no jogo online. A gente tem... Ou até cyberbullying. Cyberbullying. A gente tem um ambiente muito tóxico, né? Gostaria de saber, João e Wendel, o que tem sido esse comportamento violento que vocês têm notado, que tem surgido mais, que tipos de comportamento tem surgido diante dos games, né? Quais são os jogos que vocês têm jogado online aí? Os comportamentos tóxicos que a gente presencia no jogo. Presencia no jogo, isso. Ou que a gente pratica. Você também. Esse é um ponto que eu queria colocar também. Mas pode responder primeiro aí. No jogo que eu jogo com mais frequência, que é LoL, isso é muito presente. Às vezes que LoL é um jogo de MOBA, né? São um jogo de time 5 pessoas contra 5. Você tem que atuar ali em equipe para conseguir os objetivos, que é invadir a base do time inimigo. E quando você tem um membro da equipe que você não conhece os jogadores, quando tem um membro da equipe que não está fazendo muito bem as coisas, ou que você acha que ele não está sabendo fazer essas coisas, ou que ele está, às vezes, até trollando mesmo, querendo afundar o jogo, outros jogadores acabam xingando esse jogador, acabam fazendo atitudes dentro do jogo para prejudicar esse jogador, para tentar irritá-lo, para tentar frustrar ele de alguma forma. E isso também é uma coisa de mão dupla, né? O outro jogador que jogou mal, fez alguma coisa de errado, e ele é punido por isso, ele geralmente ele não vai ser também um jogador educado, não vai ser aquele jogador que vai simplesmente multar e seguir sua vida. Eu geralmente tento fazer isso. Eu vejo a pessoa falando besteira no chat, eu já muto e jogo meu jogo sozinho ali. Uhum. Isso acontece muito. Tem que escolher alguém, tem que escolher um culpado, né? É muito difícil você ver a briga acontecendo quando o time tá ganhando. Isso não acontece mais quando o time tá perdendo e eles ficam procurando alguém pra culpar. Isso acontece muito. Exatamente. Quando você tem uma chance de perder que é maior, geralmente Sim. Isso é mais presente mesmo. Uma coisa que tu chegou a perguntar, né, sobre o que a gente... Será o que a gente vê ou o que a gente faz, né? É que, por que será que esse tipo de comportamento acontece, né? E especulando, sim, eu acho que 2 fatores que colaboram com isso. O primeiro é a sensação de anonimato que a internet passa. A gente não é totalmente anônimo, né, na maior parte da internet.
mas ao mesmo tempo também não é todo mundo que vai buscar saber quem você é num jogo pra, sei lá, tirar satisfação. Então você pode xingar que você não xingaria a pessoa na frente dela presencialmente, mas num jogo você xinga. Então a segurança do anonimato, do distanciamento. E o segundo é que eu acho que é uma validação do grupo, né? Que é tipo assim, por exemplo, no LoL tem 5 pessoas. Aí o time, muitas vezes acontece de 2, 3 jogadores ficarem xingando um só. Tem 2, 3 que estão sendo tóxicos e validando esse comportamento entre si, sabe? Então tem um grupo que fortalece esse tipo de conduta, sabe? E eu acho que isso, sobre o que a gente faz, também pode acontecer. Acho que ninguém tá totalmente blindado a isso, assim. Todo mundo pode ter tido um dia estressante e descontar de alguma maneira em uma pessoa no jogo. Claro, o interessante é a gente tomar conhecimento de por que estamos agindo dessa maneira e ver que não tem sentido. Na melhor das hipóteses, reconhecer o seu erro, né? E não, em alguma medida, que você vai culpar o outro de alguma jogada, etc. Mas respondendo o que tu perguntou sobre o que eu vejo, cara, xenofobia tem bastante. Mas eu acho que se eu fosse eleger, assim, qual é o principal tipo de preconceito que eu vejo hoje, tipo de comportamento tóxico que eu vejo hoje nos videogames, é machismo, assim, muito forte, assim, tipo, é muito difícil você ver mulheres se destacando no cenário por conta de um público que é extremamente preconceituoso, sabe? Eu acho que vale citar aqui o exemplo da streamer Gabi Gattuso. Eu não sei se o sobrenome dela é assim, mas quem sabe quem é vai saber de quem eu tô falando. Que é uma streamer que ela sofreu assédio durante uma live, né? Fizeram um comentário inapropriado e ela respondeu falando que homem não presta e tal, né? E tem que ser um adolescente para se incomodar com essa frase. E aí ela pegou e sofreu muito hate da comunidade. Até hoje, o que ela faz sai incel do bueiro para poder criticar o que ela faz, sabe? Quando você vê uma mulher jogando videogame, logo se supõe que ela joga mal, ou então que ela deva jogar em posições que estão mais atribuídas a dar suporte e nunca ter um protagonismo em si durante o jogo, sabe? Então eu acho que o machismo, ele é, né, o principal tipo de comportamento tóxico que eu vejo hoje nas comunidades online. Um jogador que esteja jogando mal e que esteja recebendo ódio gratuito do time, ele recebe ódio gratuito por ser um jogador teoricamente ruim. Uma mulher recebe ódio gratuito por ser mulher nos jogos online. Por isso que eu botei como principal, assim, porque a mulher sofrer preconceito no ambiente online dos jogos independe dela jogar bem ou mal. É pelo fato dela ser mulher. Concordo. E sem falar que essa violência não tá só nesse universo dos MOBAs, né? Eu acho que tá em todas as plataformas de jogos, né? Tanto de FPS, eu acho que a violência é pertinente, ainda mais falando na questão da perspectiva da mulher jogando, né? Eu acho que em questão de impacto e de assim, é uma característica da comunidade, assim, esse tipo de situação, sabe? Tanto que não tem uma lei, uma regra que impõe em categoria, até onde eu sei, principalmente no LoL, que impõe, tipo assim, existe um campeonato para homens e um campeonato para mulheres. O videogame é um tipo de espaço que disponibiliza que homens e mulheres possam competir entre si, né? É um tipo de esporte que disponibiliza isso. Mas não tem tantas mulheres, é muito difícil você ver uma mulher se destacando, ou mesmo sendo profissional de videogame, né? Então eu acho que eu colocaria nesse aspecto. Sim. Mas é justamente isso, porque a ideia não é criticar a pessoa, o jogador, enquanto ele tá fazendo alguma coisa, é criticar a pessoa, né? Esse final de semana mesmo, eu tava jogando com um amigo meu, jogando LOL, terminou a partida, a gente ganhou, aí tem um chat na pós-partida, né, para as pessoas que quiserem conversar. Aí um jogador do outro time que perdeu falou, esse macaco, não sei o que, falando de um cara, não tinha nenhum personagem macaco, ele tava falando de um player. Sim, tem muito racismo também. Então ele tava fazendo um comentário racista para agredir o outro jogador, entendeu? E o que isso tem a ver com o jogo, entendeu? A pessoa fazendo um comentário racista porque a outra pessoa jogou mal. Diz muito mais da pessoa que tá falando isso do que de qualquer outra coisa, né? E uma coisa que eu tenho notado dos jogos, aquilo que a diversão começa a dar uma dimensão totalmente imersiva à pessoa, sabe? Aquilo que era divertido, prazeroso, uma nova proporção para aquela pessoa que começa a se tornar agressiva diante do jogo por tudo que o jogo proporciona, né? A competitividade, a lidar com mais 4 jogadores no seu time, né? Falando aqui de mobile, FPS, esses jogos que tem mais integrantes, né, que é grupal, igual o que o João também falou do anonimato, então assim, dá o ar de, né, então, pessoal, eu posso falar o que eu quiser, eu posso, né, o que eu quiser aqui, que não acontece nada comigo, e de fato não acontece, por mais que tenha ali, né, eu vou dar um reporte à pessoa, eu vou falar que
de comunicação, enfim. Não acontece nada, né, com a pessoa. Então, ela continua com aquela mesma atitude dela sempre nos jogos. Eu reportei o cara nesse caso. E reportei o cara que falou que era um absurdo, eu achei um absurdo o cara chamar o outro de macaco. Com certeza. Aí eu reportei o outro cara também por passar pano pra racista. E uma outra coisa que é muito pertinente a gente comentar é que a comunidade destes jogos, por exemplo, um jogo de Counter-Strike ou Dota ou League of Legends, entre outros jogos aí, pode ter pessoas, né, influencers, né, gamers, que acabam corroborando para manter esses comportamentos, né, de players tóxicos. Uhum. Então, em vez de construir um cenário onde essas pessoas, né, vão se tornar menos tóxicas, acaba tendo streamers ou jogadores ali que vão contribuindo, né, para manter um certo padrão de jogadores que vão acabar, por exemplo, a pessoa errou, né, porque o jogo, você vai errar, isso é fato, você nunca vai Acertar sempre. Você vai errar em algum momento. Não é ensinado isso, né? Calma, vamos tentar de novo, mas sempre naquela pressão, você errou, você é aquilo, você é noob, e acaba indo pro pessoal e vira, né, uma confusão geral, vai pra xenofobia, machismo, racismo e, né, uma classe de preconceitos aí que vai surgir dos players, né? Eles não pensam duas vezes em falar. E quem assiste, né, toma aquilo muitas vezes como referência, né? Ah, com certeza, valida. Porque ele vai ver o jogador, o criador de conteúdo no YouTube, muitas vezes, em streams, né, em plataformas, que ele tem aquele comportamento tóxico e ele é validado, porque ele é dado como legal, é dado como engraçado e tal, e a pessoa tende a querer repetir, de alguma maneira, com alguma variação, mas vai querer repetir, vai querer ter aquele mesmo tipo de aprovação, vamos dizer assim. Muitas vezes a pessoa perde até parcerias, patrocínios, como uma punição por esse comportamento, porque as marcas que apoiam, às vezes, a pessoa, se ela é um jogador profissional, é famoso, não vai querer apoiar esse tipo de comportamento também. Ah, sim. Com certeza. É o caso até que aconteceu com aquela blogueira, eu não sei o nome dela, ela fez uma festa, a Corona Party dela lá, e aí perdeu alguns patrocínios e tal. Essa aí mesmo. E aí perdeu algumas parcerias. O melhor exemplo disso é o filho, né, do O 04. Zero à esquerda. atual governador, do atual presidente nosso, né, que não sei o que aconteceu especificamente, mas por alto, assim, do que eu escutei, parece que na stream ele falou algo sobre, né, o momento atual do Covid, né, que queria fazer alguma outra coisa, enfim. Acabou ele sendo expulso da plataforma. Então, Ele foi assim, expulso, né, cara. são coisas, e em alguma medida, e do outro lado, ele tomou seguidores, os seguidores apoiaram ele, sabe? Então, assim, é perigoso isso, que as pessoas continuam apoiando, né, comportamentos tóxicos, eles mesmos produzem isso, né? Mantendo essa mesma comunidade, em vez de ficar uma crítica construtiva, né? Não uma crítica pessoal, uma crítica que vai ajudar esse cenário a melhorar, onde as pessoas vão se sentir prazer jogando aquilo. Ganhar seguidor pra ele não é tão difícil, não, né? O pai dele tem uns robôs que vai mandar seguir ele lá também. Né? Eu vejo o fim dos MOBAs, né? Se continuar dessa mesma maneira, assim. Dando um recado assim pra quem nos escuta, e eu não acho que quem nos escuta desse jeito, porque eu acho que se a pessoa nos escuta, ela deve ser uma pessoa legal, mas eu acho que assim, é só para pensar. Quantas vezes você vê uma pessoa, um time brigando, dando rage, ódio gratuito entre si, e que dá certo, e que eles conseguem ganhar a partida no final, sabe? E outra coisa, quando eu tô jogando e eu vejo esse tipo de comportamento, eu influencio na minha própria gameplay sem eu estar jogando. Quer dizer, sem estar sendo falado sobre mim, sabe? Ah, com certeza, com certeza. Fala de outra pessoa e eu vejo, vixe, já vou ter um cara chato jogando no meu time. É um cara que eu sei que ele vai fazer coisas pra irritar o próprio time. Porque essa gente faz isso. A definição de troll da internet é uma pessoa que tá lá pra criar causa. Ela não vai ser convencida, muitas vezes, o troll, né, da internet. Ela não vai ser convencida de... O troll da internet é o que faz bullying com as pessoas da internet. Ela não vai ser convencida pela razão, ela não vai ser convencida pelo que aquilo, o comportamento dela é tóxico e tal. A melhor coisa que a gente faz é, quem não for desse jeito, quem não tiver essa personalidade de criar caos, de criar desavença só pelo prazer de criar, é tomar conta da situação, de como o cenário tem ficado, né, pior, o cenário tem ficado inóspito, é muito difícil um novo jogador entrar sem ser rechaçado e não passar pra frente esse tipo de comportamento, né? Aí outra coisa, você vai começar a jogar alguns jogos com uma conta nova, a pessoa que está iniciando agora, e muitas vezes ela vai jogar com pessoas que já jogam o jogo há muito tempo, isso é muito desbalanceado também, não contribui. Você tem que jogar com outras pessoas que estão
como você aprendendo também. Aí você coloca um jogador novo com um jogador antigo que é tóxico. O que essa pessoa que está começando vai aprender também, né? Em vez de começar com os outros jogadores iniciantes. A gente tá falando não vale só para os MOBAs, né? Vale para todos os outros estilos de modalidade de jogos, né? MMO, FPS. Agora, quando eu jogava MMO, no começo dos MMO, na década de 2000 a 2010, eu não via tanto isso não, cara. Isso era muito menor, né? Não sei por que será. Como o jogo é multiplayer, eu acho que não tem tanta a pegada como os jogos de MOBA tem, né? Porque FPS que envolve outras pessoas, né? Que você depende de outra pessoa, né? Se você erra, a outra pessoa vai estar lá te... Parece que o MMO, né? Você tem a guilda, é diferente. Construção de você pegar XP, upar, pegar o level, não tem tanta punição quanto um jogo ali. Você acha que tem mais a ver com esse cenário competitivo, então? FPS, competitivo tem, sabe? Também acho. Eu também acho, tanto que eu não jogo partida competitiva de nenhum jogo que eu jogo. Porque eu sei que é mais fácil de encontrar gente que vai se irritar com derrota, essas coisas. Como eu jogo pra me divertir, e não necessariamente pra ganhar, se ganhar a consequência, eu evito jogar modalidades competitivas dos jogos, sabe? Uma outra coisa também, que faz parte desse universo dos games, é uma classificação, digamos assim, de perfis dos jogadores. Então a gente tem, até no artigo que a gente estava lendo, sobre a motivação de jogadores e as técnicas de engajamento, falava um pouco sobre essa classificação, que são 4 tipos, basicamente, que são os realizadores, os exploradores, os socializadores e os predadores. Os realizadores, eles têm a ver com aquelas pessoas que se motivam para realizar aquilo que tem dentro do jogo, como as missões, as quests, e de agir sobre esse mundo do jogo. Na teoria, esses são os que orgulham de seus status na hierarquia do jogo e do pouco tempo que eles conquistaram. Os exploradores, esses estariam mais interessados em interagir com tudo que possa ter no jogo, assim como os segredos contidos neles também. Outros jogadores dentro do jogo não são fatores fundamentais para a permanência do explorador naquele jogo, mas podem agregar na profundidade ao game e à experiência. Esses exploradores também tendem a ser os jogadores que mais compreendem do jogo, que geralmente são os que mais estudam o jogo também, e acabam servindo até de gurus para outros menos experientes. Os socializadores são os jogadores que se interessam por interagir com outros jogadores, né? Eles acabam sendo o tipo que mais gostam de conhecer pessoas novas, de se informar com elas, comunicar com outros jogadores, fazer atividades juntas dentro do jogo, enfim. Esses acabam fazendo mais amizades, têm mais contato, até mais influência também. Já os predadores, o nosso último tipo de jogador aqui que a gente está colocando, são os predadores. São os mais focados em se mostrar superiores sobre os outros jogadores. Eles são aqueles que vê os outros como adversários, ou até ferramentas para alcançar os objetivos deles. Que eu acho que o artigo coloca. É uma forma meio generalizada, meio pesada de colocar, mas a ideia é essa. Então a interação social em si acaba não sendo tão relevante, né? E sim o progresso dele como predador, de ser o melhor, ter mais habilidade em combate e as reputações que essas habilidades dão a ele, enfim, é isso. Mas então, qual que é o tipo de jogador que você se reconhece nesses tipos aqui? Vocês que estão ouvindo, vocês que estão aqui participando do podcast também. E que jogo você acha que você joga que possa se encaixar também nesse tipo de jogador, nessa classificação? Vocês conhecem o que é speedrun? Uhum. Você sabe, Roger, o que é? Mas de qualquer jeito eu vou explicar, né, pra quem tá ouvindo. Não sei. Mas o speedrun, ele é uma categoria. É uma categoria de como jogar um jogo, que consiste em terminar um jogo em uma certa modalidade no tempo mais rápido. Eu acho que os realizadores seriam mais esse tipo de pessoa. As pessoas que tentam terminar o jogo da maneira mais rápida. Jogos que demorariam dezenas de horas, as pessoas reduzem para poucas horas na hora de terminar o jogo, de várias modalidades. De fato, é um ótimo exemplo. Você se identifica com esse? Não, eu sou mais... assim, desses que citou, assim, eu acho que... Eu não sei, né, eu não li esse artigo, né, até fiquei curioso, mas eu acho que depende, eu acho que isso varia muito do jogo pro jogo, né, que a pessoa tá jogando. Eu acho, por exemplo, assim, dos jogos que eu tenho jogado ultimamente,
eu acho que eu tô mais na característica de explorador, assim, eu tenho tido bastante paciência no jogo, tentado ver as coisas com calma para descobrir tudo que tem e tal. Mas acho que talvez seja uma questão de fase ou então dos jogos que se jogam. Agora, a questão não é que a gente vai ser, não é como se a gente fosse ser só um tipo daqueles jogadores ali, mas é como se algo sobressaísse mais que os outros. Uhum. Eu sou socializador. Eu acho que eu me considero um socializador. Nessas categorias que você falou, eu mesclo em socializador, explorador. Eu vou mesclar nesses dois. Eu já acho que eu me identifico mais com esse perfil de explorador e predador. Porque, assim, todo jogo que eu inicio, eu tento explorar ao máximo os ambientes, né? Em busca de itens escondidos, missões secundárias, as conquistas que não fazem parte da história principal. Eu já cheguei até a começar jogo porque tem algum momento do jogo eu descobri que tinha um item que eu não conseguiria pegar depois e que eu deixei passar antes. Aí eu acabo recomeçando o jogo para conseguir pegar o item antes. Porque depois eu não vou ter como. Então eu já fiz várias vezes. Tem o Castlevania Symphony of the Night mesmo, que é de 96, se eu não me engano, 98 por aí. E os Final Fantasies são um jogo que eu sempre gostei de tentar pegar todos os itens ali coletáveis, né? As armas, pegar as habilidades, enfim. Agora, o Predador me identifico por conta, principalmente, acho que de LoL, que eu jogo bastante, mas ainda mistura um pouco do explorador, porque no LoL tem muito disso de você conseguir fazer builds diferentes, então eu gosto de testar algumas builds, inventar builds, e com campeões para funções que eles não deveriam exatamente funcionar, mas eles funcionam às vezes. Então eu gosto de explorar isso, de criar mecânicas novas ali que não vejo ninguém utilizando. Mas por outro lado também eu acabo sendo muito competitivo e quero ganhar. Uhum. Boto fé. Bom, finalizando o nosso podcast aqui, pelo tempo que já está dando, a discussão, né, pela ser uma coisa que assim, particularmente entre nós, os jogos nos acompanharam e nos acompanham por muito tempo, então a gente acaba tendo muito o que querer falar. Mas, para finalizar, eu acho que, tendo em vista tudo que a gente discutiu, assim, acho que a gente poderia, vamos dizer assim, indicar 2, 3 jogos, ou um que seja, para quem está nos ouvindo, para jogar, para procurar saber sobre, visto, né, que nesse contexto de quarentena as pessoas estão muito dentro de casa e os jogos são uma boa possibilidade de passar o tempo e de, quem sabe, aprender uma coisa nova. Aí eu separei 3 jogos e eu vou ser breve com eles, sobre os jogos que são e o porquê que eu acho que a pessoa deveria jogar. O primeiro jogo dessa lista, que é o primeiro jogo dessa lista que eu joguei, é o Skyrim. É um jogo muito famoso, em 2011 ele foi eleito o melhor jogo do ano. E eu acho que a graça do Skyrim é a possibilidade que a pessoa tem de escolher os caminhos, a história que ela quer seguir, como vai ser o personagem dela. É um jogo muito aberto, é um jogo que você tem que criar um personagem, desenvolver ele e concluir missões numa época meio medieval de fantasia. Né? Eu recomendo esse jogo por conta da liberdade que ele dá. O segundo jogo, ele é um jogo diferente do formato que se tem os jogos normalmente, ele é um jogo muito mais focado na história do que na jogabilidade em si. São os jogos do The Walking Dead, da Telltale Games. Eu nunca vi a série, eu nunca li os quadrinhos, mas os jogos têm uma história muito boa, é tão envolvente quanto qualquer bom livro, quanto qualquer bom filme. E é um jogo focado na narrativa e não na jogabilidade. E por fim, o jogo que eu mais tenho jogado nessa quarentena, que entrando nesse aspecto que o jogo pode simular um ambiente que tu não tem como experimentar, é o jogo Subnáutica, que é um jogo de sobrevivência num ambiente que é total mar, só no mar que é o ambiente. E no meu caso, esse jogo é um desafio, porque eu tenho muita aversão ao fundo do mar, então o jogo me permite enfrentar isso de maneira que seja mais tolerável, uma vez que eu não preciso estar mergulhando para poder fazer o que o jogo pede. Esse jogo parece ser legal. Real, né? Esse jogo é muito bom, recomendo para todo mundo, não só... A recomendação ficou parecendo uma coisa muito pessoal. O jogo é muito bom, né? Só não precisa ter medo do mar para gostar. Inclusive é mais atrapalha do que ajuda, mas é muito bom o jogo. Do que eu tô jogando aqui que eu poderia recomendar? Inclusive um jogo que eu não tô jogando, mas que eu já joguei, é The Messenger. Ele é um jogo em pixel art, estilo Metroidvania. Você joga com um ninja
e é um jogo que oscila entre 8 bits e 16 bits. É um jogo muito bonitinho, tá? Um gameplay legal. Eu tô jogando também, inclusive hoje é dia 4 de maio, hoje é o dia do Star Wars. Eu tô jogando um jogo do Star Wars que chama Star Wars Jedi Fallen Order. Então é um jogo que eu tô jogando que eu tô gostando, recomendo também. E Vampir é outro jogo que eu comecei a jogar, mas eu perdi o save, vou recomeçar de novo então. Vampir é um jogo que você joga com um vampiro ali nos meados da Primeira Guerra Mundial, entre 1917 ali mais ou menos. E você é um vampiro que está jogando durante a gripe espanhola. E você é médico. É um jogo meio confuso. Eu não sei dizer se a doença, no caso, lá transforma as pessoas em vampiros, ou se é só você que é vampiro mesmo. Mas é um jogo que parece ser muito legal. Eu joguei só o início dele, sabe? Eu tava jogando até... Eu tinha minha placa de vídeo, até antes dela queimar, eu tava jogando The Forest, né? Um jogo de sobrevivência. Vocês devem conhecer. A moral da história é que um avião cai numa ilha, e a ilha tem alguns canibais, e você tem que sobreviver. Aí o jogo, né, tem algumas mecânicas bem interessantes, que é desde a construção de casas, ferramentas, esses materiais que você pode até aprender para a vida real, né, construir essas habilidades aí, e é muito bom. Outro jogo que eu joguei 30 minutos, desisti, recomendo para quem tem aprender sobre evolutiva, um jogo que chama Ancestral, que mostra a perspectiva da evolução, né, e você começa com um hominídeo, com um macaco, e vai ali sobrevivendo à comunidade, né? Um outro que é bem antigo, que também vocês devem conhecer, que muitos ensinamentos bons sobre mitologias, o Age of Mythology, eu acho que Esse né? é legal. Indicaria para todos jogar, tô conseguindo jogar no meu PC que roda. Esse jogo é bom. Joga The Messenger, cara, roda no seu computador. Meshes. É Sobre legal, o quê? mano. É do Ninjinha lá, ele é Metroidvania. Ok, Estilo vou Metroidvania. procurar. Sabe o que é o Metroidvania? Não. É uma mistura entre Castlevania e Metroid do Super Nintendo. É um estilo entendi. de jogo de plataforma. Aham. Plataforma com exploração. É legal, cara. Tem uma historinha bonitinha também, o jogo é legal. Valeu pela dica. E, tem o League of Legends que eu falei tanto que eu jogo também, mas eu não recomendo as pessoas iniciarem a jogar ele agora. Eu não recomendo nem quem joga continuar jogando. Também não recomendo. Nenhum MOBA. Isso. Nenhum MOBA. Justamente pelos motivos que a gente falou aqui. Bom, como sempre, a discussão não termina aqui, ela continua nos comentários, ela continua no feedback que vocês têm dado, tem sido muito importante. Hoje a gente queria também pontuar para quem nos acompanha, compartilhar também a gente com outras pessoas, para mais pessoas conhecerem a gente, seguir a gente nas outras plataformas que não só o Instagram, como também no YouTube, no Spotify, também seguir a gente. E ajudar o nosso podcast a alcançar mais gente e essa discussão ficar cada vez maior. E as referências vão ficar na descrição do vídeo do YouTube. Nós também vamos criar uma outra maneira de estar divulgando elas. Vocês vão ficar sabendo pelas nossas redes. Agradecer quem nos escutou até aqui. E boa quarentena para todo mundo. Fiquem todo mundo em casa.